Lucas 24, 45. Algo que eu tenho clamado, tenho orado, buscado. E essa semana, lendo a palavra, o Senhor me trouxe um gancho aqui nessa passagem sobre nós lermos a palavra, ouvirmos a palavra e compreendermos a palavra. Lucas 24, 45. Diz aqui: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Feche teus olhos, queria orar. Senhor, nessa hora nós clamamos em nome de Jesus, que o nosso entendimento seja aberto para nós compreendermos as Tuas Escrituras, Senhor. Queremos que o Senhor traga compreensão dessa palavra Tua, Pai, essa palavra que nos foi dada como um presente. Mas eu clamo nessa hora, Senhor, sobre minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Que essa palavra não seja somente informação dentro da nossa mente, mas revelação da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo por mais revelação da Tua parte, Senhor, sobre nós. Mais revelação da Tua palavra, mais revelação da Tua pessoa, mais revelação do Teu chamado, Senhor. Mais revelação da Tua vocação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz aquilo que é da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que me traz muita alegria, me traz muito regozijo no meu coração. E eu fico muito feliz porque essa palavra ela não é minha. Eu só ouvi ela. Ela não é minha. Há uns meses atrás eu estava ali por perto da escola onde o Apolo estuda ali. E ali era perto da hora do almoço, eu resolvendo algumas coisas ali. E havia um certo tempo ali antes da hora de eu voltar para o trabalho. E como meu filho estudava à tarde, né, e de tarde era um tempo que eu conseguia fazer ali um devocional antes de voltar ao trabalho, ali na sombra de uma árvore ali embaixo do Centro Regional de Eventos. E aí, num desses dias, eu estava ali, fazendo a leitura que sempre faço, fazendo ali um período de oração diante do Senhor. E naquele dia eu estava parado de frente com uma árvore muito grossa. Se eu não me engano, uma figueira. E eu comecei ali a adorar o Senhor, eu comecei ali a louvar o Senhor, eu comecei a contemplar a criação do Senhor. Eu comecei a louvar o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele nos dá ali uma sombra, o quanto que Ele nos oferece graça nas mínimas coisas. E ali o Espírito Santo começou a ministrar uma palavra no meu coração sobre árvore, sobre sermos árvores do Senhor, sobre sermos árvores plantadas pelo Senhor. E eu comecei a me lembrar o quanto que isso é comum na palavra, o quanto que o Senhor se revela através da sua criação, o quanto os céus proclamam a glória de Deus, o quanto nós podemos ver a Deus de acordo com as coisas que foram criadas. Lá em Romanos 2 diz que por isso o homem é indesculpável, porque Deus se revela através das coisas que Ele criou. É um recurso muito comum. Salomão, por exemplo, para ensinar o preguiçoso, ele usa o exemplo da formiga. Ele fala: vai ter com a formiga.
aprende com a formiga. O salmista diz que, assim como a corça anseia por águas, ele ansiava pela presença do Senhor. Jesus diz que nós devemos olhar para as aves, e não só olhar para as aves e falar, ai que bonitinha, que legal ele canta. Não, aprender com as aves. Ele diz, olhai as aves dos céus, né? Elas não semeiam, elas não plantam, mas o Senhor cuida delas. O Senhor Jesus está nos dizendo, fique tranquilo, vocês valem muito mais do que os pardais. E aí ele diz, olhai os lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Em outra passagem Jesus fala que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Então nessa noite eu queria chamar os irmãos para nós aprendermos com esse assunto. Quando o Senhor nos mostra uma árvore, nos compara uma árvore, o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, amados. Amém? Pedir para os irmãos abrirem em Isaías 61, de 1 a 3. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Pai. Isaías 61, de 1 a 3, eu vou ler com os irmãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Todos nós sabemos que essa é uma profecia a respeito de Cristo. Todos nós sabemos que essa é uma profecia dita por Isaías a respeito do Messias. Jesus vai repetir essa passagem ali em Lucas, numa sinagoga. Ele entra na sinagoga, toma o livro, lê essa passagem e ele diz, hoje essa palavra se cumpre. Jesus ali diz aos que estão ouvindo, ele diz para quem quiser ouvir, o ungido de Deus sou eu. O enviado de Deus está aqui. Eu estou aqui a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e por mais que aquilo incomodasse os religiosos, Jesus nunca deixou de assumir quem ele era. Amém, amados? Claramente fala a respeito de Jesus. Mas um ponto que o Espírito Santo me trouxe enquanto eu li essa passagem é que essa profecia, ela não repousa somente sobre Jesus. Porque o texto diz sobre Jesus, que é ungido do Senhor, mas o texto fala do povo de Jesus. O texto diz sobre os contritos de coração, sobre os cativos, sobre os que estavam presos, sobre os que estavam tristes, e diz a palavra a partir do versículo 3, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eu pergunto aos irmãos, quantos foram aqui libertos pelo Messias? Quantos foram libertos pelo ministério de Jesus? Quantos encontraram salvação porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus? Portanto, nós estamos também nessa passagem, e o interessante nessa passagem é que esse povo liberto por Jesus, esse povo liberto pelo ungido do Senhor, diz a palavra que o Senhor muda a realidade deles.
E muda até hoje. E continua mudando. E vai continuar mudando. E o nome que é dado a esse povo é a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diz para o teu irmão, o Senhor te chama de carvalho de justiça. Você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória do Senhor. E no domingo passado o Senhor nos falava a respeito daquilo que Ele diz que somos e que nós devemos tomar posse daquilo que Ele diz que nós somos. Portanto, se o Senhor me chama de carvalho de justiça, eu preciso olhar para um carvalho de justiça e entender o que o Senhor quer dizer quando Ele me chama de carvalho de justiça. Amém, amados? E eu trouxe aqui alguns pontos. Antes de trazer os pontos, eu trouxe algumas fotos de um carvalho. Dá para os irmãos verem ali? Tá legal? Isso é um carvalho, irmãos. Um carvalho desse tem mais ou menos uns 800 a 900 anos. Ele tem aproximadamente 60 metros de altura. E essa é uma comparação do carvalho com a gente. Dá para perceber que o carvalho cresce, amém? Amém, carvalhos? Aleluia. E nós precisamos aprender com carvalhos. Eu quero começar aqui a ministrar algo sobre aquilo que o Senhor me trouxe enquanto eu li as Escrituras ali sobre árvores, sobre sermos árvores e carvalhos. E o primeiro ponto que o Senhor me trouxe é que árvores, carvalhos, são locais de descanso. Abre comigo em Gênesis 18, versículo 4. E todas essas realidades naturais a gente precisa trazer para a nossa realidade espiritual. Tudo isso que nós vemos em um carvalho diz respeito a nós, seres espirituais, seres cheios do Senhor. E diz aqui, em Gênesis 18, 4, traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. Árvore, local de descanso. Árvore, local da gente se recrear. Árvore, local da gente se refrescar. Há uns meses atrás, foi aniversário do Isaac. E foi debaixo de uma figueira. Irmãos, era impressionante o quanto que a gente se deliciou aquele dia na sombra de uma árvore. Era impressionante ver as crianças se divertindo na árvore. Tinha um monte, eu ficava doido, porque tinha um monte de brinquedo em volta, tinha escorregador, tinha balanço, tinha um monte de coisa. A hora que você olhava para as crianças, estava tudo elas em cima da árvore. E quando a palavra diz que nós somos árvore, que nós somos um lugar de descanso, está aqui uma passagem claramente nos mostrando, olha, vai debaixo da árvore e descansa. O que isso quer dizer em relação a nós? Isso quer dizer que nós, como expressão de Jesus, quer dizer que nós, como povo que é liberto pelo ungido do Senhor, também temos o ministério de levar descanso. Também temos a função de levar alegria, também temos a responsabilidade de sermos pessoas que quando um cansado chega na gente, ele sai avivado. Amém, irmãos? Quando alguém chega esgotado, quando alguém chega com problema, quando alguém chega angustiado, nós que somos carvalhos de justiça, temos a seiva de Cristo dentro de nós. Nós podemos dizer a Ele, assim diz o Senhor. Deus é contigo, meu irmão. Deus vai te dar força, isso vai passar. Deus cuida da tua casa, Deus cuida de você antes de você nascer. O Senhor te ama, o Senhor é contigo. Precisamos ser árvores que pega o cansado e traz ele para cima.
Porque muitas vezes a gente pega um cansado e acaba de desanimar o cansado. A gente pega alguém preocupado com alguma situação e a gente acaba deixando o irmão mais preocupado. Às vezes o irmão vem falar com a gente: nossa, eu estou passando por uma fase difícil. Meus filhos estão com 4 meses de idade. Cada 2 horas eu tenho que trocar a fralda deles. Aí a gente pega, olha para o irmão e fala assim: calma, que daqui 2 meses a massa aumenta. Você vai ver como é que vai ficar. Irmãos, calma que é só o começo. Não é assim. A gente tem que falar para o irmão o seguinte: calma, meu irmão, eu sobrevivi. Daqui a pouco você está com saudade dessa fase. Daqui a pouco teus filhos cresceram, daqui a pouco você ensinou a usar o vaso, daqui a pouco você está abraçando teu filho, e daqui a pouco ele até saiu da tua casa. Dá saudade. Né, Marcos? Passa a fase. Eu estou com meus filhos, um está com 3, outro está com 7. Esses dias eu fui numa pizzaria com a Paula e ele comeu 2 pedaços de pizza. Eu olhei para ele e falei: está ficando caro, hein? Está ficando mais caro trazer o seu comer. Antes era meio pedaço de pizza. Daqui a pouco ele come um lanche inteiro. Eu estou repartindo ainda dele com a Ágata. E eles já comem tudo o lanche. Antes eles não comiam, eu comi o restinho deles. Agora não sobra mais para eu comer. Mas, irmãos, a gente precisa ter esse coração de alegria, de ver, irmão, o Senhor te deu teu filho, glória a Deus por isso. Está ali o Luciano e a Natália, vão ter 2 filhos, glória a Deus por isso. O Senhor vai capacitar vocês em tudo, nada vai faltar para vocês, Ele é com vocês, foi Ele que deu os filhos para vocês. A gente precisa olhar, é gêmeos, a primeira coisa que a gente tem que falar: glória a Deus. Abra comigo, irmãos, uma passagem que demonstra muito claramente isso, 2 Timóteo 1,16. A vida do amado irmão Onesífero. Onesífero aparece na Bíblia 2 vezes, essa aqui e mais uma. Eu fui ver o significado do nome Onesífero. Onesífero é aquele que traz proveito, que lhe é útil. Diz aqui Paulo, nessa carta a Timóteo, ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Irmãos, Paulo deixa registrado em uma das suas cartas a importância de um irmão chamado Onesífero. O que esse irmão fez com Paulo? Ele recreou Paulo. Ele animou Paulo. Paulo estava preso. Paulo muitas vezes ali devia passar por situações difíceis, complicadas, desanimadoras. Em uma das cartas Paulo fala que um monte de gente o abandonou. Não é fácil lidar com isso, irmãos. Ah, mas ele tinha o Espírito Santo. Amém, ele tinha o Espírito Santo. Mas muitas vezes o Espírito Santo precisa vir na vida de um irmão para nos animar. E Paulo deixa registrado em uma de suas cartas: irmãos, a importância de nós sermos pessoas que animam as outras, avivam as outras. Seja, irmão, em nome de Jesus, um carvalho de justiça, uma árvore do Senhor. E o que é uma árvore do Senhor? É quando o irmão chega cabisbaixo do teu lado, você ora por ele, profetiza sobre a vida dele, o irmão sai de cabeça erguida. Amém, amados? Temos essa capacidade no Senhor? O Senhor te chama de carvalho de justiça. Se você ainda não se vê como um carvalho de justiça, nessa noite essa mentira cai por terra. Se você ainda não consegue se enxergar como um carvalho de justiça, eu quero te dizer, o Espírito Santo registrou através da vida de Isaías: você é um carvalho de justiça. Toma posse disso em nome de Jesus. Amém, amados?
árvores são locais de descanso, carvalhos são locais de descanso, carvalho são locais de lazer, de alegria. Segundo ponto é que carvalhos são fonte de alimento. Está aí na foto o fruto do carvalho, ele chama landiobolotas. Os irmãos que não estão reconhecendo, é aquela noz que o esquilinho do filme A Era do Gelo corre atrás. É alimento. Isso aqui, ele é ralado, isso aqui vira farinha, isso aqui vira pão, isso aqui vira um monte de coisa. Isso aqui alimenta animais. Carvalhos são fontes de alimento. Abra comigo em Levítico 26, 4. Oh, Jesus. Somos tua fonte de alimento aqui na terra, Senhor. Somos tua igreja, Senhor. Somos teu corpo vivo nessa terra, Senhor. As nações estão cansadas, Senhor, sobrecarregadas, famintas, Senhor. Oh, Jesus. Levítico 26, 4 diz: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a árvore do campo dará o seu fruto. Há 3 semanas atrás, há 4 semanas atrás, nós estávamos em Votuporanga. Eu estava ministrando essa palavra aos irmãos de lá. E eu me lembro que eu olhei para trás e não tinha mais o limoeiro do Adão. E eu falei: Adão, aqui não tinha um pé de limão? Ele falou assim: tinha, mas ele não estava dando mais fruto. Falei: tá bom, entendi. O que ele fez? Vou plantar outra coisa no lugar. O que isso quer me dizer? Eu não quero ir para a parte tensa dessa palavra, da parte de juízo dessa palavra, mas o que eu quero trazer para os irmãos? Se você é um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor tem a esperança viva de que a sua vida seja uma fonte de alimento, aonde você estiver. No teu trabalho, você é um carvalho de justiça. Na tua escola, jovem, você é um carvalho de justiça. Na academia, no curso, levantando, deitando, aonde você estiver, você não é carvalho de justiça só aqui. Você não é carvalho de justiça só na reunião do grupo. Você não é carvalho de justiça só no dia do evangelismo. Você é um carvalho de justiça da hora que você deita, da hora que você acorda e da hora que você dorme. E o que isso nos ensina? O Senhor quer que a nossa vida frutifique. Quando o Senhor olha para mim, diz a palavra que Ele se alegra porque Ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Mas eu não posso parar na questão de que Deus se alegra porque Ele me salvou. Porque senão eu estou olhando só para a parte que diz respeito a mim da salvação. Eu estou olhando para a parte que diz respeito ao meu bem-estar. Eu tenho que olhar para a parte que Jesus diz que a vara ligada à videira dá muito fruto. E um dos frutos que o Senhor me trouxe à memória são as nossas palavras. Colossenses 3,16 diz: que tipo de fruto precisa sair da nossa boca? Que tipo de fruto precisa ser falado por nós? E não se esqueça, amados, palavra é fruto. O que você fala é fruto. Que a Bíblia fala porque a boca fala do que está cheio o coração. O que você fala é fruto. E o fruto que Deus espera daquilo que você fala, está em Colossenses 3,16. Diz aqui: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros
com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Não precisa abrir, mas em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa palavra nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Às vezes eu me assusto. Às vezes eu me assusto com o linguajar que muitas vezes a gente tem permitido que ocorra nas nossas conversas. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo de futebol, e aí estava lá, era um programa esportivo, e o Romário estava lá falando algumas coisas, e tinha do lado dele um jogador que era evangélico, que era cristão. E de repente o Romário soltou um palavrão. No que ele soltou um palavrão, ele olhou para a pessoa do lado dele e falou assim: me desculpa, eu sei que você é cristão, é evangélico. Os jogadores dessa geração não têm essa preocupação. Da geração anterior eles tinham. Chegava um cristão no ambiente, se mudava a conversa. Chegava alguém que cria em Jesus e assumia a sua posição, a conversa de diferença. Opa, respeita aí, chegou, irmão. Havia um respeito. Mas por que esse respeito acabou? Porque o mundo parou de respeitar? Não. É porque os cristãos estão perdendo o respeito. É porque muitas vezes a gente está falando o que o mundo fala. É que muitas vezes a gente está deixando na nossa boca palavras torpes, palavras sujas, palavras que não edificam. E a gente está se assemelhando ao mundo, mas não é esse o tipo de fruto que Deus quer da gente. Se na tua vida está tendo esse tipo de palavra, meu irmão, em nome de Jesus, não é isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer usar você para falar a palavra dEle. O Senhor quer usar você para falar uma palavra diferente. Jesus falou: vocês são o sal da terra. Se o sal não for diferente do que está acontecendo, ele só serve para ser pisado. O sal é o contraponto. O sal dá sabor. Você pega uma coisa insossa, uma coisa que não tem nada, joga um sal em cima, você come, mas tem outro ponto: o sal conserva. E se a gente se esquecer que a nossa missão nessa terra é ser sal, diz Jesus que nós serviremos para sermos pisados. Amém, amados? Falo isso em amor. Fala isso porque a igreja de Jesus, ela precisa falar as palavras de Jesus. Não pode continuar. Não pode, o nosso palavreado não pode ser igual ao do mundo, não pode. A Bíblia diz que a fonte, ou ela jorra água doce, ou ela jorra água amarga. Se for doce, amarga, doce, amarga, doce, amarga, já amargou, irmão. E um outro ponto também, palavra torpe não é só palavrão. Amém? Palavra torpe não é só palavrão. Palavra torpe, segundo Paulo em Efésios 4:29, é toda palavra que não serve para edificação. Ou seja, você pode falar uma frase categoricamente, intelectualizar ela, usar palavras de alto conceito. Se é para destruir, palavra torpe. E qual que é o mandamento do Senhor? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, quer ver como é que a gente não precisa falar palavra torpe? Abre em Provérbios 12, 25. Diz aqui: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Vamos ler o 26. O justo é um amigo, é um guia para o seu companheiro. Olha a árvore de justiça aqui, mas o caminho dos ímpios faz errar.
Abre comigo em Provérbios 13, 3. Diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Provérbios 25, 11. Um pouco para frente. Oh, Jesus. Diz aqui: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sabe por que você não precisa se preocupar? E não precisa falar a palavra torpe? Porque se você é uma vara ligada à videira, e a vida da videira está vindo até você, você vai ter palavra, não torpe, mas palavra de edificação. Você vai ter um versículo bíblico para compartilhar com o irmão. Você vai ter esperança para compartilhar com o irmão. Você vai se lembrar junto com o irmão de histórias que o Senhor deixa registrado para nossa edificação. Você vai se lembrar de Paulo, você vai se lembrar de Timóteo, você vai se lembrar de Jesus, você vai se lembrar de Pedro, você vai se lembrar de João, você vai se lembrar de Provérbios, você vai se lembrar de Cantares, você vai estar cheio da palavra. E se a palavra de Cristo habitar ricamente dentro de você, o Senhor achou morada no propósito dele na tua vida. Você vai frutificar onde você estiver. Jesus não fala assim, Jesus fala outra coisa. Ainda que isso doa, ainda que isso choque o mundo, ainda que as pessoas não te entendam, não tem problema. O Espírito Santo foi derramado sobre você para ser testemunha de Jesus. Mas eu vou ser perseguido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Galardão aumentando. Não temam, amados. Amém? Em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, você é uma fonte de alimento saudável. Alimento de Cristo. Palavra de Cristo. Palavra boa, palavra rema, profecia, ensino, louvor, cântico. É isso que a gente tem que clamar, Senhor, isso tem que estar no nosso meio. A gente está ligado à videira, a gente está ligado a Jesus. Oh, Senhor. Terceiro ponto, amados. Que eu aprendo com os carvalhos. É que carvalhos são pacientes. O amor de Deus é paciente? Amém? O amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por que será que o amor de Deus é assim? Olha para o teu irmão do lado e você vai descobrir. Porque precisa. Olha para mim que você vai descobrir. O amor de Deus é paciente, é benigno, tudo suporta, tudo crê. E o que a gente aprende com o carvalho? O carvalho, ele nos ensina sobre paciência. Abra comigo em Salmos 1, que fala sobre a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Salmo muito conhecido dos irmãos, diz do homem bem-aventurado, versículo 2 diz que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada, olha a árvore aqui, junto aos ribeiros das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Sabe por que é importante falar sobre isso, irmãos? Porque a gente nunca viveu uma época onde as pessoas quisessem tudo tão rapidamente. Ontem, Donizete estava falando, tudo hoje precisa ser instantâneo. Tudo hoje precisa ser na hora, tudo hoje precisa ser rápido. Se o celular fica um pouquinho mais devagar, o homem corre na loja para trocar o celular. Mas por que você está trocando? Porque esses dias eu vi, era um iPhone que saiu, era 6, foi para o 7, ou 7 foi para o 8, não lembro. Aí o meu primo estava mostrando, falou assim, nossa, que legal, né? O celular não está mudando mais tanto, igual mudava antes. Eu falei, o que esse celular faz mais rápido que o outro? Nossa, ele liga bem mais rápido que o outro. Olha aqui, ligou,
deu 2, 3 segundos e digo, olha isso, cara. Aí eu olhei para o meu celular e eu falei, nossa, em vez de 3 segundos, o meu demora 6. Irmãos, isso está virando problema para nós. Olha que loucura. Isso está virando problema para nós. Eu peguei alguns dados, se segura aí. Diz o seguinte, eu estava pesquisando sobre site, a Rebeca vende, tem um site dela. Mas olha que interessante, a cada 1 segundo a mais para abrir um site, um site na internet, a cada 1 segundo que demora a mais, esse site gera uma queda de 11% nas visualizações, a cada 1 segundo, e 16% na satisfação. Se for para 3 segundos, diz a pesquisa o seguinte, segundo pesquisas, 40% dos visitantes abandonam as páginas que demoram mais de 3 segundos para carregar. Não é que ele espera um pouco mais, não serve. Se o teu site não funcionar, ele não serve, você não vende. Se você montar um lanche, o teu lanche demorar 40 minutos, esquece. Por mais que o lanche seja bom, não vai dar certo. E qual que é o problema disso? A gente está olhando para essa realidade, porque é uma realidade. É uma realidade da tecnologia. É uma realidade do mercado de trabalho. Só que a gente está inconscientemente trazendo isso para os nossos irmãos. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Vem cá, Daniel, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não. Eu tenho que ser um carvalho de justiça. Irmãos, isso é um computador. Amém? Isso é uma pessoa. Dá para perceber que é diferente. Amém? Eu sei que parece um exemplo meio bobo, mas a gente precisa chegar a essa conclusão que o meu irmão, ele é um carvalho de justiça, e eu fui pesquisar carvalho de justiça. O carvalho de justiça, ele demora 2 anos para brotar. Depois ele demora 20 anos para começar a dar fruto. Depois ele demora 50 anos para começar a dar bom fruto. Lógico, não podemos também trazer isso totalmente para nós. Mas o que isso mostra para nós? Que nós não somos máquinas. Amém? Nós não somos máquinas, nós não somos computadores. O teu marido não é uma máquina. Por mais que às vezes ele pensa que é. Mas ele não é. Não atualiza o iOS dele. A tua esposa também não atualiza. E se você quer ver tua esposa sendo transformada, não é comprando um celular que ela transforma. Você vai botar o teu joelho no chão e orar por ela. Porque diz a palavra, em Provérbios 4,18, o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, se você é um carvalho de justiça, você vai brilhando mais e mais até Cristo ser formado no teu caráter. Diz a palavra em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, como um rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aí a gente está num convívio onde tem um monte de carvalho de justiça. Todo mundo sendo transformado. Todo mundo passando pela conversão. E se a gente pensar que os nossos irmãos são computadores, a gente vai travar o nosso sistema. Quero dar um exemplo para os irmãos sobre isso. Quantos conhecem o apóstolo Pedro? Na Bíblia. Já leram sobre Pedro? Pedro teve uma carreira abençoada? Sim ou não? Pedro foi usado pelo Senhor? Pedro foi ali um líder da igreja primitiva? Vamos olhar sobre Pedro. Abre comigo em Mateus 16, 18.
Mateus 16, 18. Olha o que Jesus fala para Pedro. Jesus está diante dos seus discípulos, para ser bem rápido aqui, ele pergunta o que os outros dizem dele, e depois ele pergunta o que os discípulos dizem dele. O Pedro, cheio de revelação, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No 18, Jesus vira ali na presença dos discípulos e diz: Portanto te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus diz para Pedro, na presença dos discípulos: Pedro, você vai ser importante na edificação da minha igreja. Pedro, você vai ser uma coluna na edificação da minha igreja. É como se Jesus estivesse olhando para Pedro e falando: Pedro, você é um carvalho de justiça, Pedro. Você é forte, você vai ser usado para fortalecer, você vai ser usado para abençoar, você vai ser importante na minha igreja. Aí passa um tempinho, em Mateus 26, 31, Jesus fala que assim como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se despertarão. E aí ele fala: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus fala: vocês vão ser dispersos. Quem que se levanta para falar? Pedro. E o que o Pedro fala? Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu não vou me escandalizar não. E aí Jesus fala ainda para Pedro. Jesus foi misericordioso, ele fala: Pedro, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Lá em Lucas tem uma outra passagem registrada nesse mesmo contexto, que Jesus fala: Pedro, Satanás me pediu para cirandar vocês como trigo, mas eu orei para que a sua fé fosse fortalecida. E aí ele fala: quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Mas como se não bastasse, Pedro é teimoso demais, e ele fala: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E aí eu acho interessante, Jesus, ele já tinha falado uma vez, Pedro não aceitou. Ele falou de novo, Pedro teimou de novo. O que Jesus fala? Jesus falou mais alguma coisa na Bíblia de vocês aí? Na minha também não. É como se Jesus falasse: bom, já falei, repeti, reforcei. Porque, amados, Pedro não estava conversando ali com um profeta que entendia sobre a vida. Pedro estava conversando com a própria vida. Pedro não estava conversando ali com outro discípulo que entendia sobre o caminho. Pedro estava conversando com o caminho. Então Jesus se cala. E como Jesus não falha, em Mateus 26, 70, adivinha o que acontece? Pedro nega a Jesus 3 vezes. E no 75, Pedro se lembra, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E saiu dali e chorou amargamente. E aí a gente pode pensar: acabou a carreira de Pedro. A gente continua, não precisa abrir, mas em Marcos 16, 7, um anjo aparece a Maria e Maria Madalena e diz: ide aos seus discípulos e a Pedro, para falar sobre a ressurreição de Jesus. Em Lucas 24, 12, Pedro sai correndo de onde ele estava quando essas mulheres chegam, e Pedro sai correndo e vai ao sepulcro de Jesus. O que eu acho que Pedro pensou? Estou conjecturando, tá? O que eu acho que Pedro pensou? Bom, se Jesus estava lá e se revelou às mulheres, eu vou lá, e como ele falou que eu era Pedro, e sobre essa rocha, tudo mais, Jesus vai também falar comigo. E aí Pedro vai lá, e Jesus não aparece para ele. Imagina a cabeça de Pedro. Eu acho que ali ele pensou: bom, acabou minha carreira mesmo, Jesus não quer nem mais falar comigo. Vamos continuando.
Em João 21:7, quando Jesus chega ali e pergunta o que os discípulos que estão pescando têm para comer, diz o texto que Pedro, quando ouviu que era o Senhor, pulou no mar. Porque ele estava nu, ele estava sem sua túnica. Mas Pedro não pula no mar, não diz o texto que Pedro pula no mar para ir ao encontro do Senhor. Diz o texto que Pedro pula no mar. E continuando o texto, vamos lá em João 21. Diz que Pedro fica contando os peixes, enquanto os outros discípulos estavam com Jesus. Diz aqui, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Não está escrito no texto, mas o que nos parece? Que Pedro está procrastinando o seu encontro com o Mestre. Não está explícito isso no texto, mas ao que parece, Pedro está tendo sobre ele um sentimento de culpa, um sentimento de decepção. Eu decepcionei Jesus. Ele falou que eu ia negar ele e eu teimei com ele. Eu devia ter caído aos joelhos, ali de joelhos aos pés dele e falado: Senhor Jesus, me sustenta. Mas não, eu teimei, eu falei que eu ia falar e ia dar a vida por ele. E eu neguei ele a primeira vez, eu neguei ele a segunda vez, e eu neguei ele a terceira vez. E é assim que a gente pensa, quando a gente começa a olhar só para os nossos defeitos e dificuldades. Mas continua o texto, amados. Em João 21:15, Jesus chama Pedro para uma conversa à parte. Jesus chama Pedro para uma conversa à parte. E eu fico pensando como é que estava Pedro nessa hora. Eu estava evitando, mas ele me chamou. Ele quer conversar comigo. Agora ele vai botar o dedo na minha cara. Agora ele vai falar: eu falei que você ia me negar. Você é teimoso. Você é cabeçudo. Eu falo e você não obedece. Eu falei. Está vendo o que aconteceu agora? Eu acho que Pedro, não sei, eu só acho. Eu acho que Pedro talvez isso passou pela cabeça dele. Agora o mestre vai já encerrar aqui, vai me comunicar que agora é João, não mais Pedro. Vai ser João, vai ser Tiago, vai ser Levi, vai ser outro. Não sei o que vai acontecer aqui. E aí a conversa de Jesus com Pedro é o seguinte. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus para ele: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Acho que Pedro começou a pensar: o que Jesus está fazendo? Mas Jesus perguntou a terceira vez, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Há um jogo de palavras no amor aqui, que se nós formos para o grego, Jesus pergunta as duas primeiras vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus usa a palavra ágape. Jesus está perguntando para Pedro aqui: Pedro, tu me amas com amor incondicional? E Pedro não responde: eu te amo com amor incondicional. Pedro responde com amor fileu. Era como se Jesus, entre aspas aqui, amados, era como se Jesus perguntasse assim para Pedro: Pedro, tu me amas de todo o teu coração? E aí Pedro vira para Jesus e fala: Senhor Jesus, eu gosto muito de você. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, mas tu me amas de todo o teu coração? E aí Pedro responde: Senhor Jesus, eu gosto muito do Senhor. Eu
eu gosto muito das suas palavras, eu sou realmente inclinado a você. Eu sou teu amigo, filho, amor de amigo, amor entre amigos. E na terceira passagem, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Jesus usa o fileu. Pedro, mas você de fato gosta de mim? De fato eu sou teu amigo? E aí, amados, eu vejo um Pedro curado, um Pedro vazio de si mesmo, um Pedro que perdeu aquela coragem carnal. Ele vira para Jesus e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. É como se Pedro tivesse ali falado, eu não sei mais de nada, porque eu era muito corajoso antes da crucificação, e o que eu vi, Senhor Jesus, é que eu devia ter ouvido o Senhor. Eu devia ter ouvido o que o Senhor falou, mas o Senhor sabe das coisas. E aí Pedro fala, e tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que eu te amo com amor fileu. E o que mais me surpreende, amados, nessa passagem, é que por mais que Pedro ali não tivesse 100% pronto, não tivesse um amor ágape, não tivesse no nível de Cristo, não tivesse ali flutuando, acertando tudo, Pedro tinha acabado de errar. E aí Jesus volta para Pedro e fala, Pedro, teu ministério continua o mesmo, Pedro. O teu ministério continua o mesmo, o teu chamado continua o mesmo. O que eu te falei aquele dia que você estava cheio de revelação, é a mesma palavra. Você edificará a minha igreja, você será usado na edificação da minha igreja, você vai ser um carvalho de justiça. Jesus falou lá atrás, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E eu penso que é isso que a gente precisa ter quando a gente olha um para o outro. Quando eu olho o Tainã, eu vejo em você, Tainã, um carvalho de justiça. Isso que não quer dizer que eu te vejo como perfeito, mas isso quer dizer que eu te vejo como Cristo te vê. Amém? Quando a gente olha um para o outro, quando eu olho para minha esposa, quando ela olha para mim, eu preciso ver ela como um carvalho de justiça. E por mais que às vezes em algumas coisas ela precise crescer e eu precise crescer, eu preciso olhar para ela com os olhos que Jesus me olha. Amém, amados? E uma passagem que toca meu coração, abre aí comigo, em 1 Pedro 4:8. Nós vamos ver Pedro aqui, glória ao Senhor por isso, dizendo aos seus irmãos: Pedro mandando uma carta. Olha o conselho de Pedro aos seus irmãos. Olha o que Jesus fez na vida de Pedro, irmãos. Pedro está aqui inspirado pelo Espírito Santo, dizendo aos irmãos: irmãos, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Agora eu pergunto aos irmãos, que amor que Pedro usou aqui? Sabe que amor que Pedro usou aqui? Isso me encantou. O amor ágape. Pedro aprendeu amor, amados. Pedro aprendeu a amar. Pedro não era perfeito quando Jesus tinha ressuscitado, mas aqui a gente vê Pedro, o carvalho de justiça, aprofundando as suas raízes. E aqui está Pedro não somente amando, mas olhando para os irmãos e fala o seguinte para os irmãos: irmãos, amem uns aos outros com amor ágape. Amor incondicional, amor que não vê barreiras, amor que cobre multidão de pecados, amor que é o amor que Deus nos amou. Porque quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz, Deus é ágape. Deus é amor incondicional, e a gente precisa aprender com os carvalhos de justiça a saber que tem coisas que são instantâneas, mas tem coisas que levam tempo. Irmãos, até no teu relacionamento com Deus você precisa de paciência. Diz a palavra: esperei com paciência no Senhor.
mas Ele se inclinou, Ele ouviu o meu clamor. Deus não faz aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Deus não nos dá tudo que a gente quer. E se a gente se relacionar com Deus como alguém que não sabe esperar, o problema é só nosso. Porque Deus não se sujeita às nossas birras. Deus não se sujeita ao nosso coração imediatista. Ele é Deus. Ele concede a hora que quer, do jeito que quer. Se quiser, Ele concede. Se Ele não conceder, Ele não te deve nada e nem me deve nada. Portanto, irmãos, relacionamentos duradouros demandam tempo. Amém? Mudanças demandam tempo. Transformações demandam tempo. Conversão demanda tempo. Vida com Deus demanda tempo. Vida de oração demanda tempo. Intimidade com Jesus demanda tempo. Frutificação demanda tempo. E onde que eu aprendo com tempo? Quando eu olho para um carvalho de justiça e percebo que às vezes ele demora anos, mas ele está lá. Ele está se fortalecendo. Ele está colocando as raízes. Ele está ali buscando seiva e daqui a pouco o fruto vem. Amém? Amém, amados? Trago aqui uma palavra até esses dias que tocou muito no meu coração. Mas é uma... funciona aqui. Senão vai ter que trocar para um mais rápido. É até uma palavra do Erasmo. Amém? Só falta aparecer ali. Oh, Jesus. Precisa trocar esse iPad aqui, gente. Está muito devagar. Mas a palavra é... Aleluia. Eu acho que a palavra desse irmão serve para nós, amém? Serve para vocês? Para mim serve. Frase de Erasmo: leva tempo e esforço para ser um homem de Deus. Irmãos, quer aprender sobre oração? Senta com o Erasmo para conversar. Os irmãos do Sul chamam o Erasmo de Orasmo, de tanta graça que ele tem nesse ministério. Mas senta com ele para entender como que o Senhor Jesus ensinou ele a orar. Não tem aplicativo, amados. Não tem atualização. Os métodos de Deus continuam os mesmos. E nós não mudamos isso. Amém? E para terminar, quero pedir para os irmãos se colocarem de pé. Eu quero profetizar essa palavra na vida dos irmãos. Antes disso, eu quero ler sobre o carvalho. O carvalho é uma árvore usada por botânicos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente. O carvalho é a árvore que mais absorve as consequências dos temporais. A cada nova tempestade, ele fica mais forte, pois as suas raízes se arraigam ao solo, seu tronco se revigora e fica cada vez mais difícil a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais, até que não tenha mais nenhuma possibilidade. Nenhum furacão derruba o carvalho depois que ele está firmado na terra. Recebe espiritualmente essa palavra. Por absorver as consequências das tempestades, a robusta árvore assume uma aparência disforme. Os irmãos podem ver que ela é toda torcida, mas por quê? Porque cada dificuldade, ela não quebra o galho, ela torce o galho. Ela se fortifica. Ao ser cortado, um carvalho, ao ser cortado, se for deixado o seu toco, ali crescerá um outro carvalho. Ele não morre. Tem ali uma foto de uma árvore cortada, brotando de novo. E eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Jó 14, do 7 ao 9. Eu quero profetizar essa palavra sobre tua vida em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero aqui proclamar a palavra de Cristo sobre tua vida. Eu quero aqui te dar um bom fruto nessa noite. Eu quero que os irmãos saiam daqui alimentados, avivados, animados aqui nessa noite. Revigorados. Não por mim, mas pela palavra. E diz lá, Jó 14, 7, diz: porque
há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O carvalho de justiça há sempre esperança para ele. Para o carvalho de justiça sempre dá para começar de novo. O carvalho pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Dentro dele está a vida de Cristo. E se a palavra nos chama de carvalhos, nós podemos frutificar, por mais que tenhamos passado tempo sem frutificar. Ah, mas eu estou passando por lutas, eu estou passando por dificuldades. Pedro diz que a nossa fé é provada, e ela é muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo. E ele diz que é necessário que nós estejamos por um pouco contristados por várias provações. Ah, mas eu estou passando por provação. Deus está fortalecendo o carvalho que é dele. Jesus não nos prometeu uma vida na Disney. Jesus falou, vocês vão passar por tribulações, por lutas, por dificuldades, mas isso não é a vida de vocês. A vida de vocês sou eu, diz o Senhor. Em Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, pois será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Irmãos, essa realidade, a realidade dessa palavra, a realidade natural do carvalho é a nossa realidade espiritual. A gente precisa ver isso. Você é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a glória dele. Não se veja de outra forma. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo deixar você pensar, ah, mas não dá mais, ah, mas eu estou cansado, ah, mais isso, ah, mais aquilo. O carvalho de justiça se revigora. E nessa noite eu quero profetizar sobre a vida dos irmãos. Pedir para os irmãos fechar os olhos. Dá a mão para o teu irmão que está do teu lado. Vamos fazer uma grande floresta do Senhor aqui.